Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia a você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começamos mais um programa Madrugada com Deus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Palavras de Jesus contidas em Mateus 7, 13, 14. O tema do programa de hoje: não busque facilidades. Buscar facilidade é acomodar a capacidade que nós temos de superação. A vida sempre irá nos convidar a mostrar a nossa capacidade, a desenvolver esse potencial que ainda não utilizamos nem 10% dele. Nós temos um potencial, gente, a ser descoberto que está longe da nossa compreensão. Então a vida vai sempre nos desafiar. Por isso que o Cristo Jesus, sábio dos sábios, ele nos deixa esse ensinamento: que entrai pela porta estreita, pois larga, olha só, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Quando você começa a apenas buscar as facilidades, você acaba se acomodando. Ah, é fácil, então não desenvolve. Tudo que você necessita e tudo que você precisa e tudo que você deseja requer de você um empenho, requer de você uma determinação, requer de você força, não é mesmo? Eu amei o tema de hoje. Não busque facilidade, pois não se iluda. Para obter algo, você vai precisar de se empenhar. Bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a prece. Hoje é segunda-feira, na Casa de Maria, os protetores espirituais estão atuando para que neste primeiro dia útil da semana possamos mostrar o nosso potencial, ampliar a capacidade de realização. Por isso, importante hoje, logo pela manhã, se você ainda não saiu de casa, acenda uma vela amarela, vai lá, acenda uma vela amarela e peça que essa vela ilumine a sua capacidade criativa, quer dizer, que amplie a sua capacidade criativa, que você seja mais perceptivo às oportunidades da vida, que no seu trabalho você produza mais do que produziu na semana anterior, que você realize mais e que você tenha compreensão que o trabalho que você faz estará beneficiando outras pessoas. Então você está trabalhando em prol do seu próximo. Não pense apenas que o trabalho é para você obter recursos para comprar isso, comprar aquilo. Não! O teu trabalho, ele é útil à vida de seres humanos como você, como eu. Isso é importante, tirar essa ideia: puxa, eu vou trabalhar, tenho que ir lá fazer essa minha obrigação. Você está fazendo um trabalho que está beneficiando alguém. Lembre-se disso. Isto sim é colocar em nosso coração a ideia de ser humano. Trabalhar em prol do próximo, servir, como disse o Cristo Jesus. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que a maioria das pessoas, infelizmente, quase na sua totalidade, vê o trabalho apenas como uma oportunidade de ganhar dinheiro para se manter. E eu digo para você com toda certeza, não é. É a oportunidade de você ser útil a um ser humano como você. Para quê? Para que quanto mais você útil for, mais a vida te retribuirá
com os bens que você precisa. De fato, um bom profissional, ele é reconhecido pela empresa, mas mais que isso, uma boa alma que se dedica ao próximo é reconhecido por Deus, e este dará tudo que este ser precisa. Bom, agradecidos por mais um dia, pedimos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda as nossas línguas de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha as nossas almas. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Que sejamos realmente ferramentas do amor de Deus nos corações das pessoas com quem nós convivemos. E que isso não é preguiça religiosa, não. Que realmente as pessoas com quem nós convivemos, elas possam sentir em nós essa alegria, essa felicidade pela vida e assim possamos contagiá-las para que elas vivam também essa felicidade. É isto que revela Deus nos corações das pessoas, não é ficar falando, e sim agindo como o Cristo nos ensinou. Bom, passamos a palavra então ao Caboclo Guaraci. Muitos procuram as facilidades para as aquisições na vida, no dia a dia. Jesus, astro-rei, trouxe a cartilha de sobrevivência aos filhos na terra. Em uma certa feita, um bom espírito amigo que se faz presente disse a todos que a cartilha sagrada, o livro sagrado, é a constituição moral do ser humano. Sim, esse bom cigano que carregou a cruz do Cristo em um determinado momento, todas as atividades da casa de Maria têm a base no Evangelho de Jesus. Todos, fiotada, todas as atividades. Importante conhecer para esclarecer. Aqueles que buscam os caminhos da facilidade pode até alcançar o que se deseja, mas será realmente uma satisfação da alma?
de alta conquista ou uma satisfação para alimentar o ego e se perder na calada da noite. Mas, porém, aqueles que se esforçam todos os dias, que lapida o coração e os sentimentos, que vai ao trabalho, enfrentando todas as dificuldades, aquele que vai em busca dos conhecimentos e assim colocando em prática, passando por momentos difíceis, mas são os momentos verdadeiros. Esse alcança a satisfação e a conquista da alma. Aquele que ouve as orientações e coloca em prática dentro da verdade, pode vir qualquer dificuldade, mas não vai ser abalado na alma e na fé. Porque aquilo está solidificado nos ensinamentos do astro-rei Jesus. Porém, aqueles que procuram as facilidades pode até alcançar, solidificar, mas não vai se sustentar com a verdade. Não. A verdade esclarece a alma, cura as feridas, abre as porteiras, traz a paz aos corações, mesmo que a sua cumbuca, cabeça, coração, esteja apertado, mas quando vós está com a verdade, a vitória é certeira, não abala a fé. A verdade é o amor, é Deus, Pai grande, em ação, em vossas vidas, em nossas vidas. É nesse caminho que os Espíritos de Deus, nesta revolução de transição planetária, vamos à casa de cada um, colocar o selo sagrado do Cordeiro para não permitir que as trevas adentrem as vossas casas. Assim, Caboclo reitera o convite de tão importante é feita aos corações dessa grande limpeza que vai acontecer diretamente do Vale dos Reis aos corações, às almas,
perdenidas diante das dores, para que os filhos, as famílias, não se percam diante das dificuldades que vêm por aí. Estaremos juntos, unidos na energia maior da cristandade, a proteger o lar de cada um de vocês. Tudo aquilo que vós ligar na terra será ligado no céu da terra. Dia 19, às 22 horas. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir e sente a força nos protetores em vossos corações. Nós somos um, unidos no amor, para ajudar a cada um de vocês. Não há distância, não há medo, não há desespero, há sempre amor em vossas vidas. A vida após a vida. Assim como Guaraci fala, através da cabeça, das vibrações, da sensitividade do médium, a vida após a vida, e graças a Deus, fiotada, que existe a lei da reencarnação, ação e reação. Solidifique a verdade através das suas ações. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Graças a Deus, obrigado, Caboclo Guaraci, obrigado. Obrigado pelas lições e pelo despertar de nossas consciências. Pois a proposta dos Espíritos é esta, é despertar em você a consciência de que você é um ser espiritual preparado para vencer os desafios da matéria. Você é um ser espiritual, então não espere portas largas, cuidado com elas. Cuidado com as portas largas para que elas não te levem à perdição, como claramente nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo de Moraes agora vai nos trazer mais uma leitura do Apocalipse. Estamos analisando os pontos prováveis de interpretação na aplicação do termo Babilônia, que aparece no versículo 8º do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Ontem falamos a respeito do primeiro ponto, que é aquele que diz que Babilônia não se limita à Igreja Romana, e vimos o seu porquê. Vamos então ao segundo ponto. Babilônia não é
a cidade de Roma. O argumento em que alguns se baseiam para mostrar que a cidade de Roma é Babilônia do Apocalipse é assim apresentado. O anjo disse a João que a mulher que ele tinha visto era a grande cidade que reinava sobre os reis da terra, e que as 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Logo, dando à cidade e aos montes um sentido literal, e encontrando Roma justamente edificada sobre 7 colinas, aplicam a declaração à Roma literal. O princípio em que se baseia esta interpretação é a suposição de que a explicação de um símbolo deve ser sempre literal. Mas cai por terra desde o momento em que se mostra que os símbolos, por vezes, são explicados substituindo-os por outros símbolos, explicando-se então estes. Isto pode facilmente acontecer. Por exemplo, no Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, é apresentado o símbolo das 2 testemunhas. O versículo seguinte diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. Neste caso, o primeiro símbolo é o mesmo que outro símbolo, que por sua vez é claramente explicado em alguma parte. O mesmo sucede com o caso que temos diante de nós. As 7 cabeças são 7 montes, conforme Apocalipse 17, 9. E a mulher que viste é a grande cidade, Apocalipse 17, 18. Não será difícil mostrar que tanto os montes como a cidade são usados simbolicamente. Notemos com especial atenção os seguintes pontos. Letra A. Somos informados pelo capítulo 13 que uma das 7 cabeças foi ferida de morte. Esta cabeça não pode, portanto, ser um monte literal, porque seria absurdo dizer que um monte foi ferido de morte. Letra B. Cada uma das 7 cabeças tem sobre si uma coroa. Mas quem já viu um monte literal adornado com uma coroa? Letra C. As 7 cabeças são, evidentemente, diferentes formas de governo que se sucedem no transcurso do tempo, pois lemos: 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. Apocalipse 17, 10. Mas as 7 colinas sobre as quais Roma está edificada não são sucessivas e seria absurdo aplicar-lhes semelhante linguagem. Letra D. Segundo Daniel, capítulo 7, versículo 6, comparado com o próprio Daniel, capítulo 8, versículos 18 a 22, as cabeças significam governos. E ainda, segundo Daniel, capítulo 2, versículos 35 e 44, e Jeremias, capítulo 51, versículo 25, os montes significam reinos. Segundo estes fatos, a versão literal de Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10, remove toda a obscuridade. Pois diz lá:
As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são 7 reis. Vê-se assim que o anjo representa as cabeças como montes e explica depois os montes como sendo 7 reinos sucessivos. O significado é transferido de um símbolo para outro e então é dada uma explicação do segundo símbolo. Do argumento anterior, deduz-se que a mulher não pode representar uma cidade literal, porque os montes sobre os quais a mulher está sentada são simbólicos. E uma cidade literal não pode estar assentada ou edificada sobre montes simbólicos. Além disso, Roma era o trono, a sede do dragão lá do capítulo 12, e esta foi transferida para a besta, como vimos em Apocalipse 13, 2. Veio a ser assim o trono da besta, mas seria uma singular mistura de figuras fazer o trono ocupado pela besta e uma mulher sentada sobre a besta referir-se à mesma coisa. Letra E. Se a cidade de Roma fosse a Babilônia do Apocalipse, um contrassenso teríamos no capítulo 18, versículos 1 a 4, visto que neste caso a queda de Babilônia seria a queda e destruição da cidade, de fato sua subversão completa pelo fogo, segundo o versículo 8. Mas vamos observar o que se passa depois da queda. Babilônia torna-se morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Como pode isso suceder a uma cidade depois de ser destruída e completamente queimada pelo fogo? Além disso, pior ainda, depois de tudo, olhem só o absurdo, ouve-se uma voz dizendo: sai dela, povo meu. Ora, está todo o povo de Deus em Roma? De modo nenhum. Mas quantos podemos supor que ali estejam, que sejam chamados a sair depois de a cidade ser destruída pelo fogo? Não é necessário dizer mais para provar que Babilônia do Apocalipse não pode ser a cidade de Roma. Ficou claro para vocês? Então, depois vocês deem aí uma lida nesses pontos que indicamos do próprio Apocalipse, de Daniel e de Jeremias. Como sugestão, copiem o texto indicado num caderno e coloque assim, lado a lado, um do outro. Vocês verão como é espetacular essa forma e entenderão o texto com maior clareza. Ok? Então, amanhã nós veremos o próximo ponto, o terceiro e último. Um fraternal abraço a todos e até a próxima. O Cristo Jesus é a nossa referência. Ele veio com este propósito. Eu vou ao mundo material para mostrar o caminho, a verdade e a vida, pois somente por esse caminho que se chega ao Pai. Palavras do Mestre Jesus. Você sabe que há muitas pessoas que acreditam que espiritualistas, eles não seguem as palavras do Cristo, porque Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, muitos acharam que era uma Bíblia
apenas para os espíritas. Não, não, não. O Evangelho segundo o Espiritismo é, sim, uma visão dos espíritos das passagens do Cristo, das passagens evangélicas. Sim, uma visão, por que não? É como eu tenho a minha visão, tenho certeza que a mesma leitura que eu faço da Bíblia e você faz, veremos de formas diferentes a mesma Bíblia. Então, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dão a sua opinião, a sua visão sobre aquelas passagens. Então, enriquece muito o nosso conhecimento. Se você me permite essa sugestão, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia, não é trocar a Bíblia, é você ampliar a sua visão sobre as passagens bíblicas. Bom, amanhã estaremos de volta. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.